Fala, minha gente, tudo bem? Vamos falar dessa virada inacreditável do Barcelona lá em Portugal diante do Benfica. Imagino eu que para quem seja torcedor do Barça deve ter sido um jogo de muitas aventuras, afinal de contas o Barça flertou em vários momentos em tomar um placar até um pouco mais elástico pelas oportunidades que cedeu ao organizado time do Benfica do Bruno Lage no jogo de hoje, mas também o Barcelona em outros momentos, claro que se encaminhando para o final do jogo, deu muito mais pinta de que conseguiria uma virada histórica, e de fato conseguiu. Talvez não tão histórica porque a gente está falando de uma partida ainda, agora né, não é bem a fase de grupos, é mais a classificação geral, mas se fosse um mata-mata, eu sei que muita gente, pelo que eu olhei ali em comentários, iria lembrar muito mais e fazer referência àquela virada histórica, remontada contra o PSG, no 6-1 e tal, mas claro que por não ser um jogo de mata-mata, acaba não tendo o mesmo impacto, embora para quem viu o jogo, entretenimento não faltou, convenhamos, com menos de 2 minutos de jogo, já tinha o Barça tomando um gol ali do Pavlidis, né, rapaziada, que tudo bem, não é um centroavante que é muito elogiado lá pelos lados de Portugal, mas no jogo de hoje simplesmente o cara desencantou. Vamos falar sobre isso então, antes de tudo, conto com a sua contribuição aí, deixando o like, se inscrevendo no canal pra gente falar um pouco sobre o futebol europeu, mais especificamente sobre Barcelona neste vídeo de hoje, tá certo? Rapaziada, a questão é o seguinte, o Barcelona já tá classificado, né? Tudo bem que antes desse resultado todo mundo já imaginava que sim, mas também agora a gente já tem uma confirmação com essa pontuação, por mais que o Liverpool tenha continuado disparado na frente, né? 21 pontos, o Liverpool, 18 o Barcelona e também agora 15 o Atlético de Madrid. O Barça consegue se fixar então entre as primeiras cabeças, que na teoria, não quer dizer que a prática vai ser assim, mas na teoria tende a pegar um adversário um pouco mais frágil e conseguir uma classificação então. Pega um time um pouco mais frágil nas oitavas, vai para as quartas, passa pelas quartas e vamos ver até onde o Barcelona consegue chegar nessa temporada, nessa Champions de 2024/2025, tá certo? Gente, o jogo então começou bastante animado, é bem verdade que a expectativa do torcedor do Barça, pelo que eu dei uma olhada também, já era um pouco mais animada para hoje, afinal de contas, por mais que o Barça esteja tropeçando muito e dando os seus resbalos em La Liga, na Champions a coisa tá diferente, o time tá bem engrenado, conseguindo a vitória, os placares elásticos, mas por mais que tenha feito aquela goleada no Real Madrid, tendo ganhado até o seu troféu em cima, no último jogo o Barcelona empatou com o Getafe, né, em 1-1, pô, né, por mais que foi fora de casa e tal, é um jogo um pouco mais complicado, mas né, ninguém quer ver o Barcelona empatando com o Getafe. Enfim, no jogo de hoje o Barça tinha que se, não digo provar novamente, mas tinha que deixar o torcedor com menos desconfiança do que vinha tendo então nesses últimos jogos. Enfim, o Barça não começou bem o jogo, tomou um gol com menos de 2 minutos ali, o Álvaro Carreras cruzando pro Pavlidis, depois a gente tem o pênalti com auxílio do VAR sendo marcado no pisão que o Baldé tomou dentro da área, o Lewandowski vai, bate mais um pênalti bem convertido, ele que faria depois mais um ainda, né? Aliás, o Lewandowski aí, não lembro agora de cabeça, mas já é 103 ou 104 gols em Liga dos Campeões, cada vez também se aproximando um pouco mais do Messi, com 129, não sei se vai bater essa marca, até acho que não, mas fica aí o registro em todo o terceiro maior artilheiro da Champions, né? Enfim, o Barça, quando parecia que estava se acomodando no jogo e tentando fazer um pouco mais do seu futebol mais propositivo, então a gente vai se deparar com aquela falha do Szczesny, que eu vou dizer pra vocês, tomara que o Ter Stegen volte de uma vez. Por mais que eu não acho o Iñaki Peña mau goleiro, muito pelo contrário, o Szczesny, pô, a gente já viu o que aconteceu no jogo contra o Real Madrid, aí hoje, novamente, tão pouco tempo depois, uma falha dessas, né, um pontapé no Baldé, né. Tudo bem que todos os goleiros ali têm esse sistema já sendo treinado na Europa, de se antecipar numa saída, numa bola enfiada, mas a gente tá falando de algo que falta, que é a comunicação, e a partir do momento que você não tem ela, você vai sair às cegas e pode acontecer exatamente o que houve nesse lance, a bola sobrando limpa pro Pavlidis fazer o 2-1 pro Benfica, ele que ainda depois de pênalti fez mais um, goleiro de um lado, bola do outro, enfim, hat-trick do cara, o primeiro, né, pelo time do Benfica, então, e o primeiro tempo acaba em 3-1, né, no segundo tempo eu até achei que o Barça seria voltar com uma postura um pouco mais agressiva, porque terminou um pouquinho melhor aí no primeiro tempo, é bem verdade, voltou, criou algumas oportunidades, teve uma inacreditável com o Koundé, naquele levantamento do Gavi, ali o Koundé, cara, foi tentar fazer uma coisa que eu acho que ele não sabe, que é dar um volley, ele pegou meio que de joelho, pegou todo errado na bola, enfim, era uma oportunidade clara, não estava nem impedido aquele lance, mas enfim, acontece. O Flick, então, ele se deparou com o seguinte, né, tinha que colocar um time um pouco mais ofensivo, ele tirou algumas peças que não estavam bem, tirou o Casadó, colocou o Fermín Lopes, colocou também o De Jong, né, pra ver se a coisa andava um pouco mais. E não demorou muito, né, 2 minutos depois que ele fez essas alterações, a gente tem um gol do Rafinha, que também não é um gol exatamente por méritos, né, é um gol que tem aquela ponta de cagada misturada com um pouco de sorte, afinal de contas foi um balão do goleiro do Benfica que acabou pegando na cabeça do Rafinha. Enfim. Ainda tô meio mal da tosse, da gripe aí. Mas enfim, o Barcelona então consegue diminuir essa distância um pouco mais,
Quando dava pinta de que iria novamente ressuscitar na partida, o que acontece? Vai lá e leva mais um gol. Aliás, era mais um gol que era para ser do Pavlidis, né? Só não foi porque o Ronald Araújo antecipou e acabou fazendo o gol contra ele, né? Enfim, mais uma missão pro Barça, que ainda consegue, é verdade, criar algumas oportunidades e para cima na medida do possível. O Barcelona, por mais que estivesse perdendo na maior parte do jogo, ainda assim teve um bom controle de meio de campo, né? Eu pude observar o Lamine Yamal finalizando bastante de fora hoje, não sei se ele não estava com tanta confiança no drible, enfim, acho que claro que você ser pressionado por um brutamontes, como é o caso do Otamendi, né? Você tem que ficar um pouco mais ligado também e saber que nem toda hora é de driblar, mas também pode ser finalizar de fora da área ou tentar achar alguma assistência. Enfim, o Barça então consegue ainda diminuir no gol de pênalti do Lewandowski, a coisa fica um pouco mais clara, só que a gente já chega no final do jogo, onde aí é muito mais na base do vamos porra do que propriamente num esquema e tal. E o Barça consegue então fazer o gol de empate nos 85 no levantamento do Pedri, dessa vez pro testaço do Eric Garcia. Aí sim as coisas finalmente acho que deram um alívio, né? Até porque, pô, ninguém queria ver o Barcelona perder da maneira como estava perdendo, não digo apanhando, mas deixando o Benfica muito à vontade. Esse Benfica do Bruno Lage hoje, principalmente ofensivamente, foi muito à vontade, mas muita vontade. O Barça do Flick tem muito que se organizar defensivamente, pelo que a gente está vendo aí nesses últimos jogos, né? Principalmente a comunicação entre os zagueiros e o goleiro, se continuar sendo o Chesney, né? E não o Eric Garcia. Enfim, e aí nos 94 minutos já, aquela confusão toda que vocês imaginam devem ter visto, era uma oportunidade lá pro Benfica, aquela cobrança de falta, bate-rebate dentro da área, enfim, os jogadores pedindo pênalti ali, até pelo visto não aconteceu nada, né? A bola sobrou ali pro Ferran Torres, que deu uma assistência meio que de balão pro Rafinha, e aí sim no último lance da partida, aquele gol que aí sim deixa o clima totalmente já heróico, uma virada improvável, enfim, todo aquele contexto que você sabe, mas que, como eu expliquei no início do vídeo, só não vai ser mais marcante ainda, só não vai ser mais marcante por conta de ser uma partida ainda sem ser de mata-mata, né? Então, obviamente, tem o seu peso um pouco diminuído, mas pelo que a gente viu nos nossos olhos, a emoção, o entretenimento, enfim, todo esse contexto também acaba sendo muito interessante, muito bom a gente ter visto isso, né? Rapaziada, basicamente é isso, né? Parabéns pro Barcelona, então, 18 pontos na Liga dos Campeões, ainda tem mais um jogo pra fazer, contra o Atalanta, né? E agora a gente vai ver, então, se esse Barça vai chegar nos 21 pontos, e imagino eu que sim, né? Pô, vai jogar em casa agora, apoio da torcida, deve ter um contexto pro Barcelona vencer essa partida e se encaminhar melhor ainda, talvez mais do que o torcedor tinha como expectativa quando começou a temporada nessa Liga dos Campeões, tá certo? Se gostou do vídeo então, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima!